aqui, se eu fizer uma projeção dessa amplitude da vela aqui, a gente vai ver que ele vai subir até aqui, até buscar esse alvo. Então, até aqui eu tenho que ter meu caixa, a minha gordura, para fazer as entradas, ela tem que estar capacitada para que eu possa fazer a entrada, pelo menos mais uma entrada nesse topo, pelo menos mais uma entrada até aqui, rompendo esse outro topo anterior aqui. Né? Então, aqui, ó, essa é meu alvo. 148.647, eu tenho que fazer mais uma entrada aqui, e eu tenho que fazer mais uma entrada nesse topo aqui, né? 147.985, para que o meu médio esteja por volta deste topo, sabendo que a VWAP, as 3 VWAPs, mensal, diária, mensal e semanal, estejam abaixo desse preço, aguardando o momento da correção. Quando ele fizer essa correção, é quando você realiza o lucro, né? Então, entrando com a mão bem baixinha, sem alocar um valor de capital muito grande, ou seja, o valor de patrimônio que você tem na corretora, como margem de garantia, vai dizer o tamanho da sua mão e vai dizer o potencial do seu lucro. Quanto mais gorda for a sua conta, né, maior pode ser esses lotes parciais. Né? Então vamos supor que você tenha $1.000 na corretora, então em vez de você entrar apostando já seus $500, $800, $1.000, você vai alocar aqui apenas $10, $50 no máximo. Ou seja, você tem condições desse preço andar contra você, né? E você ir aumentando o seu capital de forma com que você tenha o seu prejuízo máximo fixado em 10% da sua alocação. Ou seja, se você entrou aqui arriscando $10, você pode fazer mais 10 entradas, né? Para você ter o máximo de exposição em $100 de risco, que seria o seu stop total, caso a sua operação se vá comprando, no caso aqui vendendo, até a nossa média de 200, né, ou o terceiro alvo do FIBO, aqui em cima, você ter vendido aqui, você está com $100 negativos. Mas a tendência é que ele vá bater aqui, ele pode até andar um pouquinho mais, e ele vai corrigir em algum momento, porque ele precisa, obrigatoriamente, ele vai precisar retornar aqui para nossas VWAPs, ou para próximo dela. Né? Então aqui a gente está no gráfico M15, ó, está longe da 200, longe da VWAP semanal, e aqui, ó, longe da VWAP semanal. Se a gente for medir aqui, ó, a VWAP mensal, ó, o preço está trabalhando 2.000 pontos. Se a gente for medir aqui da 200, está trabalhando 1.000 pontos, ou seja, no gráfico M15, que já é um gráfico assertivo. Se eu colocar no gráfico H1, né, olha o tamanho, a amplitude dessa subida. Então se eu for medir aqui, olha lá, no gráfico H1, ó, e como a VWAP ela se mantém independente do tempo gráfico, ela vai sempre manter o mesmo padrão, ó lá. Mas eu tenho margem que ele vai poder ainda subir aqui, ó lá, minha próxima entrada, 2.500 pontos ou mais, né? Então, ou seja, ó, esse é o topo anterior que eu deixei marcado no gráfico. Então, olha a distância disso aqui. Então, aqui está dando 4.000 pontos. Então, eu ainda tenho entradas para fazer até próximo desses 4.000 pontos, né? Mas a minha expectativa é que ele venha buscar, ó, aqui está a minha saída parcial. Minha saída parcial, ela está aqui, bem próxima da média da VWAP semanal. Por quê? Porque se ele bater aqui próximo, eu vou sair parcial. E a minha outra saída vai estar aqui, esperando que ele venha fechar a VWAP mensal. Quando? Não sei. Né? Mas à medida que ele dá algum lucro, eu realizo um parcial. Né? Diminuo a minha exposição, esperando ele. Ó, aqui ele fez mais uma entrada. Quando a gente está gravando o vídeo aqui, ele fez mais uma entrada aqui, ó, nesse topo, rompendo esse topo aqui. Se ele romper falso, a tendência é que ele volte e venha buscar a semanal. Né? Aqui eu já fico mais confortável, percebe? Por quê? Porque agora, com essa entrada, meu preço médio está aqui acima da VWAP diária. Ou seja, são grandes as chances que ele venha corrigir aqui em algum momento. Então eu não me preocupo com ele andar contra mim. Né? Porque outra base da estratégia é sempre fazer entradas na venda, porque para qualquer pronunciamento, qualquer alteração na economia, política, guerra, crise, esse mercado vai cair, esse mercado vai desabar. Né? Agora, para subir, claro, o mercado pode subir infinito, não tem como prever até quando ele vai subir, né, isso aqui.
né? Mas os movimentos de subida, eles são muito mais demorados, muito mais dificultosos do que o movimento de descida. Uma análise boa para vocês verem é o histórico aqui, ó. Olha para vocês verem como ele sobe, né? Olha quantas velas ele demora para ele subir, subindo, e subiu bastante. Mas quando ele cai, olha só, ele cai de uma vez. Aqui mesma coisa, ó. Ele está chegando próximo desse topo, ó. Ele subiu forte aqui também. Então quantas velas ele fez positivo? Olha aqui, ó. Uma, duas velas fortes, corrigiu. Uma vela forte, corrigiu. Uma, duas, três velas fortes, corrigiu. Três velas para baixo. Uma, duas velas, corrigiu. Uma vela forte, corrigiu. Olha quantos dias ele passou corrigindo. Ou seja, a estratégia é focada em pegar estes grandes movimentos de queda, aonde você consegue pegar uma amplitude de grande correção. E aí, se você não sai totalmente da operação, né, como é o que eu prezo, você sempre deixa um soldadinho lá guardado para que ele faça a correção abaixo dessa VWAP, mensal. Eu fiz isso aqui hoje no mini índice Brasil. Olha lá, a mesma estratégia. Ó. Então eu fui comprando, ó, vendendo. Aqui eu realizei uma parte, aqui eu vendi mais e já realizei uma parte. Vendi. Porque eu estava com margem, com foco, sabendo que o mini índice, estava fazendo o seu topo histórico. Aqui, ó, se a gente for no mini índice, olha lá. Eu sabia que ele estava rompendo esse topo histórico. Então eu sei que ele não vai se manter. Ele até pode se manter bastante tempo no topo e rompendo o topo. Mas a nível Brasil é muito difícil que isso aconteça, né? Então ele vai fazer uma correção. Então, fazendo isso, eu posso fazer vendas parciais e com volume negativo rodando contra mim, eu vendido e o mercado andando, subindo contra mim, tranquilamente. Porque eu não tenho pressa para fechar essa posição, porque eu sei que vai corrigir. E hoje, olha lá, ele fez exatamente essa grande correção, essa grande velona de correção, usando essa mesma estratégia. Ó. Então ele veio aqui, ó, comecei a realizar. Hoje ele já abriu o mercado, ficou sambando, achei que ele ia subir um pouco mais, para depois eu vender mais aqui em cima. E não, ele já veio, começou a cair. Ó, então fui saindo parciais aqui, parcial. E olha só para você ver como eu subestimei o mercado. Eu saí total aqui, pensando que ele ia chegar no fim, no fundo dele seria essa VWAP mensal. Eu achei que ele ia parar aqui e voltar a continuar um movimento forte de alta. Mas não, olha como ele afundou aqui. Então da minha última saída, como eu menosprezei o mercado, ó, da minha última saída, ele ainda andou 1.200 pontos. Então se eu tivesse mantido esse soldadinho por último, eu ia ter saído ele aqui embaixo 1.000 pontos a mais de movimento, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, como as operações de venda e principalmente nas reversões de topo, né, ou rompimentos falsos de topos importantes, principalmente no gráfico de 60, no gráfico de diário, é o que baliza a estratégia. Analisando sempre que os preços se movimentam longe das VWAPs, eles irão retornar para a VWAP, beleza? Comenta aqui embaixo se você gostou, dá seu like. E se vocês quiserem eu gravo outros vídeos com mais explicações sobre essa estratégia e como aplicá-la. Beleza? Grande abraço, valeu.